Bom, pessoal, hoje dia 2 de maio, né? É primeiro dia operacional do mês de maio, né? Ontem foi feriado, dia do trabalho. Eu até postei ontem uma expectativa é, em relação ao gráfico diário do Ibov, né? E do dólar futuro. E vamos começar pela alta do diário aqui, a gente ver o que eu tinha enxergado ontem, né? E o que aconteceu hoje, de fato. Ó, olha só. Ontem eu falei, né, que o dólar corrigiu até 38,2 desse movimento de baixa, certo? Veio fazer um teste junto com a retração de 38, tínhamos uma troca de polaridade é, nessa região aqui, certo? Mas essa média móvel de 20. A priori, isso aqui para mim parecia muito com uma bandeirinha de continuação, certo? No rompimento dessa média móvel de 20. Porém, esse candle do dia 27 do dia 27 frustrou o movimento. Mas esse candle do dia 27 freou aonde? Freou numa região de suporte, né? Suporte, essa é a máxima desses candles aqui, mais a retração de 61,8 dessa pernada de correção. E deixou esse candlezinho aqui, possível retomada, na sexta-feira. Eu falei. Esse candle, né, deixa o padrão de continuidade, certo? Mas para mim, se ele tivesse fechado aqui no pavio, né, sem esse pavio, seria muito mais interessante para hoje, né? A gente trabalhar na expectativa de vir buscar essa retração de 7640 aqui. Beleza. Só que eu também observei o fato de que esse candle pode ser o quê? Uma armadilha. Formalizar aqui um 1, 2, 3, né? 1, 2, 3 de compra. Romper aqui. Romper essa região. Vir testar essa região novamente. E armar um possível pivô de alta. Né, agora com bem mais liquidez. E vir buscar essas retrações maiores, essa retração de 50 e essa média móvel de 50 períodos, né? Então hoje ele fez, né, o segundo cenário possível, rompeu essa máxima aqui, é, mesmo estando numa região forte, né, temos a possibilidade dele vir armar esse pivô de alta. Por que eu pensei dessa forma? Porque se a gente analisar o índice aqui, ó, Ibov, vamos pro Ibov. O Ibov fez esse mesmo movimento, ó, aqui, ó, esse mesmo movimento. A diferença é que no Ibov ele conseguiu fechar acima dessa média móvel de 20, né? E veio fazer, montou essa espécie de bandeirinha, canalzinho de baixo aqui, alternando acima e abaixo, né? Os fechamentos da média móvel de 20. Mas de fato, ó, corrigiu até 38,2 do movimento de baixa, do mesmo jeito do dólar. Veio buscar a retração do 61, do mesmo jeito do dólar. Conseguiu romper essa região e armou esse pivô de alta e foi corrigir no 61,8. Então, diante deste cenário, eu tinha a expectativa de que tenho a expectativa que o mercado, né, possa agir dessa forma. Contudo, o Ibov, né, se trabalharmos a correlação, e hoje de fato não existiu entre Ibov, dólar e DI, porque o DI pesou forte, o Ibov pesou junto com o DI e o dólar subiu. Né? Hoje a correlação inversa do DI com o Ibov não funcionou, né? Eu até tava vendo que são ciclos. Que às vezes as correlações mudam dependendo de como está a taxa de juros e a inflação do país, né? Mas eu não me aprofundei, então vamos deixar isso para lá. Beleza. O Ibov abriu aqui próximo à retração de 38,2, né? Falei, é uma região de briga, né? Uma faixa de suporte, que agora é resistência, né? Tá até marcado aqui. Anteriormente já estava marcado. E deixou esse candle lindo de alta. Eu falei, esse candle no máximo pode vir buscar uma correção nessa retração de 50, né? Porque já temos a nova trabalhando abaixo da 20. A 20 não tinha quebrado ainda, quebrou hoje, né? E temos essa 50 descendente, né? Tinha a possibilidade dele vir corrigir um pouco, mas tinha uma troca de polaridade aqui, que também é essa mínima aqui, né? Mas porém, tínhamos a expectativa, né? Eu particularmente tinha a expectativa de que o mercado viesse
é buscar essas regiões, porque eu também posso trabalhar, né? Não perdeu essa mínima ainda, mas tem essas retrações aqui. Ele está brigando a retração de 50% desse movimento de alta. Então ele pode vir buscar aqui novamente essa região dos 100 mil, né, que é uma região forte de suporte, certo? Então caso ele confirme esse rompimento, a gente tem aqui a formação de quê? De ombro, cabeça, ombro, certo? E também a gente pode trabalhar com a projeção desse pivôzinho de baixo aqui, caso ele perca essa mínima, certo? Não vou projetar ainda, né? Porque o mercado praticamente fechou nessa mínima aqui, mas temos essa possibilidade, né? O Ibov pode pesar bem mais, né? Mais uma vez, observando aqui a média móvel de 200 exponencial, ela já está trabalhando abaixo da aritmética, né? Então, tendência primária, se olharmos a exponencial, é de baixa, secundária de baixa, e a terciária, que é a média móvel de 20, também agora já está apontando para baixo. O Ibov fechou com uma baixa de 2,40, né? Uma baixa forte, né? Um único movimento no dia direcional, né? Agora voltando aqui para os 5 minutos, né? Para o intraday, vamos lá. O dólar, eu fiz uma operação do dólar hoje, né? Estava aqui. O que acontece? Vamos lá. No dólar eu tenho o FIB semanal, que foi todo esse movimento de baixa, certo? Tenho esse FIB em púrpura, que é todo esse movimento de alta, né? Que foi, né? Que ele foi corrigido com esse movimento aqui, freando a onda do movimento, a retração de 61,8, que também é uma região de suporte, certo? Aqui embaixo, beleza. Chegando aqui, o mercado falhou fundo, não conseguiu dar continuidade, né? Nessa região 61. Na sexta-feira tivemos um dia brigado, um dia de indefinição, né? Hoje, como eu vi algumas pessoas falando, era um dia muito importante para o dólar, certo? Ainda essa semana acredito que seja bem delicada, porque vai ser decidido, né, em relação à taxa de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente vai ver se o dólar vai realmente perder a mínima e armar um pivô de baixo macro, ou vai tentar corrigir o movimento baixista que já se perpetua desde o início do ano. Beleza. Então o que acontece? Eu tenho até o FIBO aqui, ó, máximos e mínimos desse movimento de sexta-feira, né? Olha só. O dólar abriu aqui aonde? O dólar abriu, né, na média móvel de 200, certo? Na média móvel de 200, temos uma exponencial já trabalhando acima da 200, né? O mercado ficou preso, né, nesse retângulozinho, brigando na retração de 61,8, né? Mais essa região da VWAP mensal e VWAP do dia anterior, certo? Então aqui, com esses pavis aqui embaixo, né, e essa localização, eu tenho a possibilidade de quê? De trabalhar uma compra, certo? Com a expectativa, né, pelo menos dessa máxima do dia anterior. Também poderia trabalhar, como fiz, com o Fibogap, né? Abriu aqui, coloquei o Fibo aqui. O mercado chegou a corrigir, ó. Foi esse candle aqui, o primeiro candle foi esse. Chegou a corrigir a retração de 61,8. Em nenhum momento, né, uma região de briga, mas em nenhum momento o mercado, né, o preço conseguiu fechar abaixo da VWAP ou abaixo dessa média móvel de 200, né? Então aqui eu já tinha uma expectativa de trabalhar na ponta compradora do dólar, porque eu estava vendo o que os vendedores não estavam com força nessa região, era uma região de briga, era uma região difícil, né? Mas eu tenho a expectativa de trabalhar na ponta compradora, beleza? Então pelos 2 minutos, ó, os 2 minutos ficou bem mais interessante, né? Deixou essa, olha, quando essa barra, quando esse bicho 180 aqui chegou nessa média móvel de 20 e não, e esse candle seguinte praticamente engolfou essa barra, né? Aí sim eu tive uma confirmação de que os vendedores realmente não estavam com força. E eu comprei essa barra de retomada. A barra de retomada eu comprei aqui um stop de 6,5 pontos. Olha só que stop barato. Olha esse movimento. O que acontece? Eu entrei aqui com mais contraste do que o que eu realmente trabalho, né? Ontem até falei que eu iria optar por fazer mais do que uma operação no dia, certo? Trabalhando com a gordura do dia.
Porém, hoje o movimento foi muito direcional e rápido. Eu acabei fazendo apenas um trade, né? Não vi oportunidade, certo, para trabalhar o segundo trade na minha janela operacional, que é até próximas 11 horas, certo? Não vi outra oportunidade. Mas acontece, comprei aqui, estava aqui embaixo, projetei esse pivô de alta, né? Projetei esse pivôzinho de alta, buscando o que? O primeiro alvo, né? E tem o que? A confluência do primeiro alvo mais topo do dia anterior, que foi exatamente nessa barra ignorada aqui. Pelos 5 minutos, né, ele até deixou um doji, e talvez, se eu não tivesse comprado na retomada pelos 2 minutos, eu compraria nesse rompimento desse doji aqui, né? Seguiu por uma barra elefante. Até eu estava mencionando aqui, essa minha saída no primeiro alvo foi uma saída, assim, eu acho que não foi errada, porque eu tinha essa região de briga aqui, tinha a máxima do dia anterior e o mercado estava trabalhando praticamente nesse retângulo, certo? Mas, se a gente observar a barra do 15 minutos, né? Ó, a barra do 15 minutos, olha essa primeira barra, meu amigo. E eu comprei aqui, ó. Primeira barra, eu comprei aqui. Então, eu tinha uma expectativa de trabalhar, quem trabalha com a projeção da barra, ó. Quem trabalha com a projeção da barra, de buscar pelo menos o alvo de 100% dessa barra, desse bull 180 para cima. Aqui a gente tem um bull 180, uma barra elefante ancorada na média móvel de 9 pelo 15 minutos. E eu consegui uma filtragem pelos dois, certo? E comprei menos da metade dessa barra, certo? Então foi entrada, assim, cirúrgica, né? Graças a Deus, tá melhorando a leitura. E o mercado buscou quem? Buscou a retração de 50 do semanal. A gente olhar nos 60 minutos, né? Na minha, observando a ótica da minha entrada, ele buscou a média móvel de 50, certo? Eu saí por aqui, sai bem aqui, né? Deixa eu ver bem aqui. E até pelo 60 também, ó, a localização dele era o que? A gente tinha uma 9 virando, né? Estava praticamente na média móvel de 60, que como a gente já viu no 5, né? Era essa média móvel de 200 aqui. Então era uma região compradora, né? Uma compra bem interessante. Sim, como mencionei, eu entrei com uma um pouco maior. Aí quando eu vi, eu já fiquei. A primeira operação do mês, primeira semana, se não vou entrar pesado assim. Aí o mercado até andou aqui um pouquinho, andou 5 pontos. Aí quando eu fui zerar, o mercado voltou um pouquinho, eu zerei, fiquei só com um contratinho. Já tem uma gordurinha, né? Pequenininha, mas tinha. E saí aqui no meu alvo tranquilamente. Depois, o mercado chega nessa retração de 50% do semanal, mas essa média móvel de 400 é uma região forte. Eu vi essa barra vendedora, né, vi essa, né, esse lá cá dentro não, esse insidezinho, esse candlezinho aqui, nessa retomada de baixa. Não pensei em vender, como já disse, como já falei várias vezes aqui, no primeiro teste, assim, eu não penso em vender. Espero que o mercado vir testar novamente, aí sim. Se eu quisesse trabalhar numa venda, seria no rompimento desse doji aqui. Por quê? Temos aqui um afastamento da 9 e da 20. Caso vendesse aqui, minha saída seria aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho o máximo do dia anterior. É uma troca de polaridade. Então aqui com certeza iria entrar uma pressão compradora. O mercado poderia vir até testar aqui, buscar meu stop, caso tivesse vendido aqui, para depois vir fazer uma correção mais profunda. Ele fez essa correção profunda, né? Deixou uma oportunidadezinha de venda aqui, mas já não estava mais na tela até cedo, né? E se eu tivesse feito uma nova entrada, eu sabendo que tem notícias às 11 horas, seria aqui. Por que aqui? Vamos lá. A gente tem aqui. Tem um PC na média móvel de 20, uma correção até a 20 com a VWAP, né? Temos todas as médias ascendentes, 50, 200, tudo. E região de 50% do dia e região de 50% do dia. Então aqui eu tenho o que? 4 confluências. Ó. Todas as médias estavam ascendentes aqui, ó. Todas. Todas estavam ascendentes. Não pensaria em venda aqui, certo? Seria se fosse uma venda, seria uma venda bem rapidinho, uma venda de correção, movimento. Mas a compra seria aqui. Pelos 2 minutos deixou uma retomada, assim como nessa primeira entrada. Mas assim, pelos 5 minutos, uma entrada bem clara que eu vi, a única que eu vi, foi aqui. Por quê? Já tinha passado a volatilidade da notícia, né? O mercado fez o possível
ombro, cabeça, ombro invertido, né? Isso não existe no topo, né? Tem que ser no fundo, mas a gente consegue ver nessa formação aqui. E formalizou o que aqui? Um pullback, né? Um pivôzinho de alta aqui, ancorado nas médias. Olha a proximidade da 20 e da nova aqui, tá vendo? Então, formalizou aqui um pullback, um pivôzinho de alta aqui no pré-rompimento, a máxima prévia do dia. Deixou essa retomada. E quem foi mais conservador e esperou romper, ele rompeu e ainda entregou uma troca de polaridade. Deixou esse candlezinho 2 dias aqui e eu compraria nele. Nesse rompimento aqui com o stopzinho aqui abaixo. Né? Mas a entrada assim que eu vi dentro do meu operacional foi essa barra de retomada aqui. Beleza? Depois, né, o mercado dá continuidade ao movimento. Caso fôssemos trabalhar com alvos, né, eu trabalharia com os alvos desse pivôzinho de alta. O mercado praticamente, né, cravou o segundo alvo, não chegou a cravar o terceiro alvo e finalizou o pregão nessa região de briga, né, formalizando um range. Beleza? Essa região que ele está, se a gente for aqui para o semanal, ó, ele está brigando, está brigando na mínima desse doji aqui, né? Dessa semana, dessa primeira semana de abril, certo? Está brigando nessa região que tem uma confluência com a retração de 61,8 da semana passada, certo? Até marquei aqui que é uma região de briga. O mercado não está conseguindo se manter acima dessa região, certo? Ele vem aqui, busca essa região de 508 e não consegue dar continuidade. Beleza? Temos até uma média móvel de novo passando aqui por cima. Para amanhã, como eu faço todos os dias, vou trabalhar com o que? Colocar o Fibo, né? E hoje. Por quê? Para quê? Seria a pergunta ideal. Simplesmente para observar, né, a abertura de amanhã. Sabendo que amanhã é uma super quarta, né? Ficar atento também aos horários das notícias. E a região da abertura do mercado. Beleza? Ok. Já corrigiu 60,8 desse movimento. Se ele quiser dar continuidade no movimento de baixo, ele vai vir para essa região aqui, né? Mas como amanhã é notícia, a gente não sabe se ele vai, se ele está na mínima desse range, se ele vai vir buscar a região de máximas amanhã, né? Mas é uma região forte, vendedora aqui, e ele está numa região forte, compradora. Olha, já chegou no final do pregão aqui. Beleza? Então, vamos aqui olhar o índice. O índice hoje, velho, o índice hoje deixou muita gente com dor de corno, viu? Meu amigo, que movimento, velho. Que movimento. Ok, ó. Vamos lá. Assim como o dólar, tem esse último movimento de baixo, né? É o Fibo roxo. Tem esse Fibo tracejadozinho aqui, que é o macro. Que é o que? Todo esse movimento de alta aqui, ó. Todo esse movimento de alta. E tem um semanal. Uma semana bem chatinha, né? Mas uma semana baixa. É um movimento baixista. Beleza? Então o que acontece? Na sexta-feira, o mercado buscou a retração de 7.640 de todo esse movimento de baixa, certo? Chegou aqui, porém, iniciou um processo corretivo, né? Chegou a trabalhar abaixo das médias e hoje o índice abriu sem gap, dando continuidade a esse movimento de sexta-feira. Até fez uma barra de retomada e veio buscar o que? A retração de 50 de sexta, mais a VWAP. Deixou um BI 180 aqui? Deixou. Não pensaria em venda aqui porque por conta dessa média móvel 200, tanto a exponencial quanto a aritmética, na cara do preço, né? Esticado da 20, não pensaria em venda aqui, certo? Não pensaria. Porém, ele rompe, né? Vem, senta 200, a retração de 50, rompe a 200 e deixa essa barra ignorada. Eu vi esse candle 10 informação, eu vi a informação. Falei, cara, posso tentar uma compra também para levar só até a 20, porque já a abertura do à vista, eu queria levar até o ajuste, né? Mas, ó, seria um stop que é absurdo, um stop de 90 pontos. Já chegou a pagar 410. Mas meu alvo seria de 20, na média móvel de 20, chegou a pagar 200 pontos, né? Se segurasse, né, esse outro candle, chegou a pagar praticamente 3 para 1 do risco. Mas quando eu vi esse candle já estava em informação, não quis comprar. Por conta dessa média móvel de 9 aqui, né, que acabou virando. Beleza.
Quando eu vi essa briga nessa região, eu vi que algumas pessoas pensaram em comprar aqui. Cara, eu não compraria o primeiro toque da 50, não compraria. Mesmo por essa base retomada, esse aqui seria o primeiro toque na 50. Eu não compraria nesse candle. Olha essa 20. Em nenhum momento essa 20 inclinou para cima aqui não, velho. Totalmente descendente, ó, 50. E eu vi, até apaguei. Mas ó, que região é essa que o índice está brigando? Retração de 61,8. De que? Desse último movimento de baixa. A gente pega esse último movimento de baixa, ó. Brigou na 50. Aqui foi no T. Foi aqui? Não. Aqui foi a abertura do à vista. Chegou na retração de 1,8. Pancada para baixo. Possível barra ignorada. Pancada para baixo. A venda ideal, o ideal, a confirmação da entrada seria o que? Quando ele perdesse essa mínima. Imagina a quantidade de stop de quem comprou aqui em cima que estava aqui embaixo. E quem comprou aqui em cima não colocou stop aqui, colocou aqui embaixo, né? Então, quando o mercado perde essa região, o ideal é que ele ganhe, né, tração no movimento. Então, ele consegue perder essa região aqui pelo 5. Não viu oportunidade para trade, a não ser quem for agressivo e já vendeu nessa barra aqui, certo? Que observou essa retração. Eu não acho que seria errado. Está vindo a favor do movimento. Porém, a melhor entrada do dia, com certeza, sem sombra de dúvidas, foi no rompimento da 200. Por quê? Porque o mercado deixou o quê? Uma troca de polaridade. Observem a máxima desse candle, que não é a mínima desse candle aqui. Então ele deixou uma troca de polaridade, né? Brigou nessa região, que nos 2 minutos é um pullbackzinho plano. E quando ele perde essa mínima, ele deixa a oportunidade para a gente trabalhar na ponta vendedora, né? E esse candle aqui, ele foi já após a abertura do mercado americano. Então a gente poderia trabalhar, eu particularmente gosto de trabalhar com espelhamento. Pegaria a projeção dessa máxima com essa mínima e o mercado cravou, né, todos os alvos, né? Lembrando que temos o que aqui embaixo, a mínima de sexta-feira e essa região de suporte, né? O mercado simplesmente snowbou, retração, snowbou tudo, certo? A gente olhar até nos 2 minutos aqui, ó. A filtragem aqui, ó, como foi linda. Olha essa barrinha. Perder esse paviozinho aqui já era, meu patrão. É venda. Venda com 2 pés. Olha as médias móveis nos 2 minutos, como fica bem mais interessante. E quando ele perde aquele suportezinho que eu falei, essa região de suporte aqui, ele deixa essa barra ignorada, né? Só que aqui a questão é o seguinte. Aqui o mercado já tinha caído, ó, 1.500 pontos. 1.500 pontos. Próximo da notícia. Ó. Stopzinho de também é o stop 150 pontos, meu amigo. O mercado entregou 900. 900 pontos nessa barrinha aqui. Só que se essa média de novo passa aqui, ó, ficaria bem mais interessante trabalhar nessa operação, né? E quem pegou nessa segunda barra, pegou esse back oculto aqui. Beleza? Depois o mercado tem a notícia às 11 horas, já acompanha o movimento baixista e vem buscar quem? Retração do 61 macro, mais a mínima de todo esse movimento de alta, né? O início desse movimento, que a mínima, né? Se a gente pegar a mínima, ó, já foi corrigido, eu não gosto de pegar, ó, todo esse movimento de baixo aqui, ó. Essa aqui é a região de mínimas, certo? Tem uma região de suporte aqui embaixo, não marquei ainda, né? Mas o mercado chega até a fazer uma correçãozinha na média móvel 9, deixa essa barra de continuação do movimento, uma possível barra de exaustão, faz um segundo teste na média 9, deixa a barra retomada, que deixou outro gatilho vendedor, certo? Corrigiu até a nova, a 20 está próxima, não seria errado aqui, uma venda fantástica. Projetaria essa máxima com essa mínima e o mercado cravou o primeiro alvo. E essa aqui, com certeza, né, sem sombra de dúvidas, foi uma barra de exaustão, né, em fundo, formalizando um falso rompimento nessa região de mínimas, certo? Volume mais região, barra de exaustão aqui. Poderia trabalhar uma operação de compra bem agressiva, né, mas o mercado bem esticado. A desvantagem é que essa média móvel de 20 e a 9 estavam bem próximas. Talvez não daria para alongar o trade e realmente não deu. O mercado, assim como o dólar, finalizou dentro desse rangezinho aqui e veio, né, ainda no final do pregão, buscar a mínima dessa barra,
né? Então ele fechou na mínima do dia praticamente, certo? Então para amanhã, né, como já mencionei, eu vou pegar o que aqui, ó. Vou mostrar como é que eu vou fazer. Ó, essa região de briga embaixo, ó, ele já está praticamente nela, né? Tá brigando nela. Mas a região de mínimos dela é aqui, ó, certo? Ó, o preço está brigando nesse suporte aqui, que é toda essa região de briga. E tem essa outra região prévia aqui embaixo, ó, certo? Mas essa região é bem maior, beleza? E eu vou fazer o que? Eita, ficou lindo aqui no 60 para continuação. Esse negócio vai ficar bonito pra você amanhã não, viu? E vou pegar o fibro da máxima para a mínima de hoje, beleza? No mais, né? Ó, tá nessa região já, ó, e tem essa outra região prévia aqui embaixo. Vou deixar só para ver como é que ele vai trabalhar dentro dessa região. Beleza? No mais, o dia de hoje é esse.